Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Muito bom dia. Uma saudação amiga a todos vós aqui presentes e a todos quantos nos acompanham pela RTP. E lembro em especial os nossos idosos, os nossos doentes, os nossos imigrantes, os reclusos dos estabelecimentos prisionais e todos os que neste momento estão a trabalhar. Uma vez mais nos encontramos reunidos para celebrar em conjunto a Eucaristia. No Evangelho de hoje, Jesus envia os apóstolos 2 a 2 em missão. Jesus confia nos apóstolos e confia também hoje em cada um de nós. Ele quer que sejamos testemunhas da Boa Nova, segundo a nossa vocação, ou seja, ser presença de Cristo na família, no trabalho, nas férias, entre os amigos, na nossa vida. Mas, na verdade, nem sempre somos assim. Por isso, peçamos perdão ao Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Amós. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, disse a Amós: Vai-te daqui, vidente, foge para a terra de Judá. Aí ganharás o pão com as tuas profecias.
Mas não continues a profetizar aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não era profeta nem filho de profeta, era pastor de gado e cultivava sicômoros. Foi o Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: Vai profetizar ao meu povo de Israel. Palavra do Senhor. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a Ele se convertam. A sua salvação está perto dos que o temem, e a sua glória habitará nossa terra. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra, e a justiça descerá do céu. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. Mostrai-nos o vosso amor, dai-nos a vossa salvação, dai-nos a vossa salvação. Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos,
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou, com toda a espécie de bênçãos espirituais. Nele nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade, para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência. Deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser o bastão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. Disse-lhes também: quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra eles. Os apóstolos partiram e pregaram arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo mostra-nos que Deus atua no mundo através de homens e mulheres que Ele chama e envia em missão. Missão esta com momentos de alegria e contentamento espiritual, mas também missão que acarreta momentos de dificuldades, desilusões, incompreensões, perseguições, críticas falsas, etc. A primeira leitura é de uma extraordinária atualidade. O profeta Amós viveu numa época em que Israel estava dividido. Os do norte e os do sul, 2 reis, 2 reinos de certa forma. A missão de Amós foi exercida no norte do país. Deus chamou dos campos onde trabalhava
como pastor, para Amós ser profeta, ser a voz de Deus no meio do povo. Ele, na sua vida normal, foi chamado por Deus. Amós denunciou a injustiça e a corrupção que havia na cidade. Denunciou os ricos e poderosos que desprezavam os pobres e os abandonados. Defendeu o perdão, a reconciliação e a justiça. Esta foi a missão de Amós. Mas nem todos gostam daquilo que Amós diz. O sumo sacerdote do santuário de Betel, Amazias, não gostou das denúncias de Amós e vê no profeta uma ameaça para a sua privilegiada situação. Quando nós estamos bem, temos privilégios e surgem críticas que podem tirar os nossos privilégios, as coisas mudam. Amazias previne o rei com intrigas contra o profeta que anunciava a sua morte e a destruição do reino do norte. E o rei, através também do sacerdote, expulsa Amós do reino. Amazias e o rei tentaram silenciar Amós. Caros irmãos, em todos os tempos há profetas que foram silenciados. Amós faz-me lembrar todos aqueles que denunciam os erros que se estão a cometer no mundo, aqueles que ousam falar, alertar, que denunciam injustiças, mesmo correndo o risco de perder o seu emprego, o seu posto ou de terminar num tribunal. Amós vai até ao fim, porque foi a missão que Deus lhe deu. Só assim será fiel à sua vocação. É assim que deve ser a igreja, caros irmãos. É desta forma que devem ser os cristãos. Anunciar a palavra de Deus e denunciar as injustiças que não são poucas nos tempos em que vivemos. Há muitos que querem silenciar a igreja para poderem continuar nos seus postos, poderem continuar a explorar, a terem privilégios à custa do trabalho alheio, a usufruírem de altos ordenados sem nada fazerem, enquanto muitos têm de lutar a trabalhar, às vezes em situações precárias, para conseguirem sobreviver. A igreja não pode deixar isto acontecer. A igreja nunca poderá deixar-se influenciar por privilégios ou deixar-se, desculpai o termo, comprar. E ela própria deve estar sempre atenta e denunciar as situações de injustiça, de corrupção e de mentira que outras instituições e poderes instalados possam exercer na sociedade. Não é criar guerra, porque a igreja não deve criar guerra, pelo contrário. É criar a paz, a igualdade entre todos. Não é criar desigualdades, nem violências, mas a unidade e a justiça. A igreja pretende chegar ao coração daqueles que perderam o rumo de uma sociedade justa, que não são capazes de olhar o próximo, o que mais sofre, e ajudar. Diante das injustiças que vemos à nossa volta, nós que somos os cristãos e até os não cristãos, que até nos podem acompanhar pela televisão, qual é a nossa atitude, qual tem sido a nossa atitude perante as injustiças? Será que denunciamos ou calamos? Será que somos profetas ou cúmplices? Denunciar a injustiça foi o que Jesus sempre fez e lutou durante o seu ministério público. 750 anos depois de Amós, porque continuava e Jesus continuou a lutar. Jesus enviou os 12 apóstolos para curar, evangelizar e libertar. Ser apóstolo de Jesus é partir com um coração livre e disponível para amar. Foram enviados em missão 2 a 2. Jesus ensina-nos a trabalhar em conjunto. E isto é fundamental, saber trabalhar
em conjunto. Jesus envia os 2 a 2 para que eles se possam ajudar mutuamente, pois não é fácil ser testemunhas isoladas num mundo hostil e cada vez mais indiferente. Jesus, Ele próprio, não fez tudo sozinho. Ele escolheu 12, rodeou-se de 12 homens. Partir em equipa é aquilo que Jesus pretende ensinar. Aliás, uma equipa só joga bem, mesmo de futebol, se todos forem unidos, passarem a bola, para poderem marcar. Se houver, de facto, estarem aliados uns aos outros, no desejo de caminharem para o mesmo. É aquilo que Jesus deseja. Na mesma direção, em conjunto, partir em equipa, trabalhar em equipa, ajudará aos apóstolos na ação, na forma de testemunhar, de ajudar a viver a caridade, a estar em segurança e a não desanimar facilmente. A missão, caros irmãos, é uma aventura comunitária. Jesus, quando envia os 12, diz-lhes o que devem ser: peregrinos com poucas coisas, um bastão, sandálias e uma túnica, mais nada. Devem aproveitar a hospitalidade das pessoas, devem promover a paz e a reconciliação, acompanhar os doentes, expulsar os espíritos. Para Jesus é importante o testemunho de vida, é isso que é importante. Jesus pede-nos para expulsar os demónios, ou seja, combater o mal. Isto significa combater as injustiças, libertar, ajudar os que estão na solidão, na droga, no álcool, na violência, na guerra, na depressão, na exploração, os que vivem no materialismo. Jesus pede-nos para curar os doentes, ou seja, melhorar principalmente a condição de vida dos idosos, dos nossos doentes, amá-los, acompanhá-los, encorajá-los principalmente, que precisem de coragem. São muitas pessoas que já fazem isto, que vão aos hospitais, que visitam os doentes, que levam a comunhão às residências das pessoas idosas, os que distribuem alimentos, que estão junto dos moribundos, a prepará-los com afeto e amor a partida deste mundo. Exemplo disso, caros irmãos, é o testemunho da grande mulher e religiosa que todos nós conhecemos e que foi as mãos e o coração de Jesus no meio dos necessitados e excluídos. Estou a falar de quem? Da Madre Teresa de Calcutá. É exemplo de tudo isto. E termino com uma passagem da vida desta mulher, que já contei aqui na comunidade, mas agora conto para todos. Um dia, onde os muitos jornalistas que procuravam a Madre Teresa de Calcutá viu-a a tratar de um homem moribundo, muito chegado e com um aspecto horroroso e repelente. Ela procurava dar-lhe a oportunidade de morrer dignamente, acolhido e amado, abraçado, coisa que em vida ele nunca tinha sentido. Então o jornalista, muito impressionado, disse à Madre Teresa: eu não fazia isso por dinheiro nenhum deste mundo. Ao que a Madre respondeu prontamente: eu também não. A minha motivação não é o dinheiro, mas o amor a Deus. E Ele está presente nos homens, especialmente nos mais pobres e infelizes. Caríssimos irmãos, só por amor a Cristo se fazem coisas que nunca seriam feitas por outro motivo qualquer, nem mesmo por dinheiro. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Creio em um só Deus, creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem,
também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, visitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, oremos com toda a nossa alma e supliquemos a Deus Pai que nos mostre a sua misericórdia e dê a salvação à Santa Igreja, dizendo de coração sincero: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo Papa Francisco e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo com alegria e fervor sempre renovados, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que, sem alforjes nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e irrepreensíveis na sua presença, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós, aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que nos deste a conhecer a vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo, iluminai os olhos do nosso coração para sabermos a que esperança fomos chamados. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória da geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas, para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos com toda a confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos todos na paz e no amor de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais a vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Estamos a chegar ao fim da nossa celebração e gostaria apenas de chamar-vos a atenção e relembrar: temos todos que ser como os santos e temos de ser as mãos e o coração de Jesus no nosso mundo. Não esqueçamos o que Jesus disse: aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E é preciso perseverar, ser justo. E se nós, que somos cristãos, tivermos conhecimento de alguma injustiça que é cometida sobre um dos nossos irmãos, se tivermos conhecimento de alguém que está a sofrer por injustiças, nós temos que denunciar. Nós temos que ajudar e nunca sermos cúmplices da situação e muito menos sermos a causa do mal dessa pessoa. Isso nunca. Gostaria de desejar àqueles que já se encontram de férias, umas santas férias, e aos outros que neste domingo descansam, um santo descanso, quem trabalha, um bom trabalho, e aqueles que têm durante a semana que vão trabalhar, continuações também de um bom trabalho. Encontramo-nos novamente no próximo domingo, porque a missa do próximo domingo será novamente transmitida a partir daqui da Madeira. Um agradecimento especial à RTP pela transmissão da Eucaristia e um abraço a todos aqueles que nos acompanham pela RTP. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.